Thank you for being here. Obrigado por estarem aqui. I don't want to waste your time. Eu não quero perder seu tempo. I know that we're very busy as women. Eu sei que nós, como mulheres, nós somos muito ocupadas. Many of us run businesses. Às vezes a gente tem negócios, empresas We para lidar. work for ourselves or work for someone else. A gente trabalha para nós mesmos ou para uma empresa. We are married, Nós somos casadas and many of us have children. e muitos de nós temos filhos e So we filhas. have a lot of responsibility. Então nós temos muitas responsabilidades. And for you to give up a Saturday afternoon and evening to be E here, para você dar um sábado seu para você estar nesse lugar, I take this very serious. eu levo isso muito a sério. And I want to give you some truth that will transform your life. E eu quero te dar algumas verdades que vão transformar a sua vida. So we're going to use a lot of scripture. Nós vamos usar muitas palavras bíblicas, versículos. And today is more teaching or imparting than it is preaching. E hoje é mais ensinando o ensinamento do que o pregar. So if you want to use your phones, your iPads, Então, se você quiser usar o seu celular para anotar, a seu pen caderno, and a paper, uma caneta, um caderno. borrow some paper from a lady beside you. Se você não tiver, empreste de alguém um caderninho, um papel. And say to the lady beside you, E fale para a mulher ao seu lado. I am here to listen Eu estou aqui para ouvir and to learn. e para aprender. Amen. Amém? Amen. We're going to begin with Deuteronomy chapter 30. Nós vamos começar com o Deuteronômio capítulo 30. And I just want to show you here E eu quero te mostrar aqui, to lay a foundation. para fazer um fundamento, uma base. Chapter 30, verse 11. Capítulo 30, versículo 11. It says, "This command I'm giving you today is not too difficult for you." E diz: o que hoje lhe estou ordenando não é difícil fazer And is not beyond your e reach. não está além do seu alcance. Say to the lady beside you, it's not too difficult. Então diga para a pessoa que está do seu lado, não é muito difícil. Because sometimes when we hear principles from the word Porque às vezes quando nós aprendemos princípios da palavra and we try to fit them into the 21st century e nós lifestyle, tentamos encaixar a vida do século 21, many times we want to cancel it out. muitas vezes a gente quer cancelar ou deixar de lado algumas coisas. And we say obeying the word is too difficult. E a gente fala às vezes, obedecer a palavra é muito difícil. But the word itself says it's not going to be hard for Mas you. ela mesma diz, não será muito difícil. And then it goes on, Então, a gente vai continuar. and if we look in verse E a 15, gente vai ler o versículo 15. it says, "Today I'm giving you a choice." E diz, veja que hoje estou pondo diante de vocês. And that choice is between life and death, prosperity and disaster. Estou pondo diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. So if I give you a choice, life is here, Então eu posso te dar uma escolha. A vida está aqui death is here. e a morte está aqui. Which one do you want to choose? Qual você quer, a vida ou a morte? This one or this one? Esse aqui ou esse aqui? Because God puts before us choices. Porque Deus nos dá escolhas. It would be wonderful Seria maravilhoso if He would just make us do se Ele everything. simplesmente fizesse e nós fazemos todas But essas that's coisas. not the way the life in Christ works. Mas a vida com Cristo não funciona dessa maneira. And every day, E todos os He dias, has given us a truth, Ele nos dá uma verdade, a principle, um princípio, and in that truth e nessa verdade, will either bring life, ela pode nos trazer vida, but if we don't do the truth mas se a gente não cumprir essa verdade, and we choose our own e way, escolhermos nossa própria vontade, it will lead to death. isso nos levará à We're morte. talking about marriage today. Nós estamos falando sobre casamento hoje. I have been married for 53 years. Eu sou casado há 53 anos. Is there anyone here who's been married longer than me? Tem alguém que é casado por um tempo mais longo que eu? Let me see. Deixa eu ver alguma mão aí. I'm the oldest, Então eu sou the a mais longest velha, married. que tem sido casado por mais How tempo. many of you want to be married
53 years? Quantos de Let me vocês see querem your ficar hand. casados por To mais the de same 53 man. anos? To the same man. Diga amém. Oh, did somebody not raise your hand? Oh, Al- no. Algumas pessoas não levantaram a mão aí, hein? Let's do it again. Ixi, tá acontecendo de novo. How many are going to choose life Quantas vamos escolher vida and you want to be married 53 years? e você quer ficar casada mais de 53 anos? Todos, todos, todos. Todas. Yes, Sim, everyone. todas. But it's a choice. Mas isso é uma escolha. So, Andre, will you please read Então eu vou ler no versículo 19. verse 19 and 20? Vou ler o versículo 19 ao 20. Follow with him. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e apeguem-se firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. So, today we're going to make a declaration. Então hoje nós vamos declarar, Today I will choose life. hoje eu escolherei a vida. Say it with me. Diga comigo, Today I will choose life. hoje eu escolherei a vida. Say it again. Fale isso de novo. Say it so I can say it. Hoje eu escolherei a vida. Hoje Eu eu escolherei escolherei a vida. a vida. It's a hard one. Escolherei. That's like speaking in tongues. Isso parece falar em línguas. I think I speak in Portuguese when I speak in Acho que estou tongues. falando português quando eu estou falando em línguas. Escolherei. Escolherei. Jesus. Today I will choose life. Hoje eu escolherei a vida. Amen. Amém? All right, let's go to Proverbs chapter 12, verse 4. Vamos a Provérbios capítulo 12, versículo 4. An excellent wife Uma mulher exemplar can either be pode ser a crown to her husband's head, a coroa para o seu marido, or she can be as rottenness mas a de comportamento vergonhoso in his bone. é como um câncer em seus ossos. So here we have a choice. Aqui nós temos uma escolha. It is a choice É uma escolha that you make today. que você faz hoje. Let's forget about yesterday. Vamos esquecer de ontem. Let's forget about last year, Vamos esquecer do ano passado. because that's gone. Porque isso já passou. We have this evening Nós temos essa noite and tomorrow. e amanhã. I cannot change my past, Eu não posso mudar o meu passado, but I can change my future. mas eu posso mudar o meu futuro. Amen. Amém? And I'm going to choose. E eu vou escolher. Now I want to talk to you about the power of your influence. E agora eu quero falar do poder da sua influência. How is it that the scripture says Como é que a palavra diz that I, que eu... so my name is Debbie Titus. Então, meu nome é Debbie Tyros. I grew up in a Christian Eu family. cresci num lar cristão. I did not go to university. Eu não fiz faculdade. I married when I was 17 years old. Me casei quando eu tinha 17 anos de idade. I have worked very hard, Eu trabalhei muito duro. and I have accomplished a lot of things. E eu tenho sucesso em muitas áreas da minha vida. Some of you Alguns de vocês, have university degrees. você já cursou algum curso na Some of you are faculdade. doctors. Você talvez é uma doutora, uma but you médica. have lived in depression. Mas você vive em opressão, I don't depressão. have an education, Eu não tenho uma educação, but I have lived in joy and mas eu tenho vivido em fulfillment. alegria e o cumprir da palavra. Because many of the things that we try to accomplish on our Porque own muitas das coisas que nós temos tentado cumprir no nossas Are nossas not- próprias forças are not going to be what brings us happiness não and são as joy. coisas que vão nos trazer alegria. So the scripture is telling us A alegria está nos dizendo, that no matter how fine the man is that I marry, não importa quão bom o seu homem for, you could have married an incredible man. você pode ter casado com um homem incrível. In fact, in the heart of every person O fato é que no coração de cada pessoa is magnificence, tem um ser maravilhoso, because God created it. porque Deus o criou. When we get married, Quando nós casamos, for example, por exemplo, Larry had a call of God in his life as a young boy. o Larry tinha um chamado de Deus desde pequeno.
I don't know if I did or not. Eu não sei se eu tinha ou não. I committed my life to Jesus when I was 15. Eu entreguei minha vida ao Senhor quando eu tinha 15 anos de But idade. Larry was unusual. Mas o Larry era um pouco diferente. He was 4 years old. Ele tinha 4 anos de idade. When he was 9 years old, he had a vision Perdão, quando ele tinha 9 anos de idade, ele teve uma visão of speaking to very dark-skinned people. de falar com pessoas com uma pele mais escura. Thousands and thousands and thousands. E milhares e milhares de pessoas. And 30 years later, E depois, 30 anos depois, he was standing on a platform in India, ele estava num púlpito na Índia, and he realized before him pregando, e ele percebeu, ele percebeu que was the picture of the dream he had when he was 9 years old. era o cumprir da visão que ele teve com 9 anos de idade. But Larry married me. Mas o Larry casou comigo. I had within my hand Eu tinha na minha mão the power o poder to make Larry's life successful, de fazer a vida do Larry ser uma vida bem-sucedida or to literally destroy ou his life. literalmente destruir o seu chamado. So this is an incredible responsibility for women to understand. Isso é uma responsabilidade tremenda para que cada mulher entenda isso. Now, if I am going to be a crown Se to eu- Larry's head, Se eu for uma coroa ou a cabeça do Larry, then I must be responsible então eu tenho que ser for responsável what kind of person I become. pelo tipo de pessoa que eu me torno. It is unfortunate É uma coisa muito ruim that you and que I eu e você are always blaming somebody sempre estamos else culpando outra pessoa for the kind of person I pelo am. tipo de pessoa que nós somos. But let me tell you something. Mas deixa eu te falar algo. Don't let others Não deixe outros cause you fazer de você to become the person you're not. se tornar a pessoa que você não é. So I am not mean. Eu não sou má, I am not angry. eu não sou brava, I am positive. eu sou positiva. I am happy and I am joyful. Eu sou alegre, tenho o regozijo do And Senhor. if another person Se outra pessoa wants to be mean and angry, quer ser má e brava, I am not going to let them eu não vou deixar que elas cause me afetem to become mean and angry. a mim, que eu me torne esse tipo de pessoa. Understand? Entendem? Because I'm responsible for my Porque own eu sou heart. responsável pelo meu próprio coração. So if I choose to be a crown to Larry's head, Então, se eu decido me tornar uma coroa, I have to behave in such a way eu tenho que me comportar de tal maneira that my behavior que o meu comportamento is becoming to the crown. está se tornando como de uma coroa. In other words, I become his crown. Com outras palavras, eu me torno a coroa dele. Proverbs 31, Provérbios 31 which was an instruction of a mother to her son, foi uma instrução da sua mãe para um filho, of the kind of woman that he should look for, do tipo de mulher que ele devia procurar. because she said as a mother, son, I want you to understand something. Porque ela disse para o seu filho, eu quero que você entenda algo. A woman can destroy you. Uma mulher pode te destruir. And so you need to look for a very special kind of Então woman. você tem que procurar um tipo muito específico de mulher. And she defined a woman of virtue. E ela define uma mulher virtuosa. Her value O seu valor is worth more than jewels. é maior do que joias. And in that chapter, E nesse capítulo it says her diz que husband o seu marido, seu will be esposo, known in the gates of the seria city conhecido na cidade because of her. por causa dela. In other words, Em outras palavras, she becomes his crown. ela se torna a coroa dele. And that is a decision that you make. E isso é uma decisão que você toma. Or you can be as rottenness in his bones. Ou você pode ser o câncer nos seus ossos. Now, when God created woman, Mas quando Deus criou a mulher, he created us out of bone. Ele nos criou do osso. Bone is strong. O osso é forte. And that's why a woman can carry a lot of responsibility. E é por isso que a mulher pode carregar muitas responsabilidades. We're tough because God made us this way. Nós somos fortes porque Deus nos fez dessa maneira. But when God looked at you made out of bone, Mas quando Deus te fez de ossos, he called you Isha. Ele te chamou de Isha. Isha is a Hebrew word Isha é uma palavra hebraica that means soft. que significa mole, molenga. So in the strength of our femininity, Então isso significa que
na fortaleza da nossa feminidade, we can do anything. nós podemos fazer todas as coisas. If our husband leaves us, Se o nosso esposo nos lidera, we can parent 3 and 4 children. a gente pode conseguir, By a gente ourselves. cuida de 4 filhos por nós mesmas. We can work a full-time Nós job. podemos trabalhar, We can take care of our home. nós podemos tomar conta da nossa casa, We can serve in the church. nós podemos trabalhar na igreja, ajudar na We can igreja, volunteer in the community. nós podemos voluntariar na comunidade, And we can get up tomorrow e a gente pode levantar amanhã and we can do it again. e a gente pode fazer de novo. Why? Por quê? Because within the bone Porque dentro do osso is life. tem vida. The bone marrow O osso, is the soft portion of the interior of the o bone. interior do osso é a parte muito mole do osso. And it's within the bone marrow E é dentro do osso, desse cano do osso, that 500 billion blood cells are produced per day. que 5 bilhões de células são produzidas diariamente, Every single day. todo dia. Within the soft portion of the bone, Nessa porção mole do osso, life is created. a vida é criada. And this is how God created E you. é dessa maneira que Deus te criou. In other words, a man Em outras palavras, doesn't homem have this kind of strength. não tem esse tipo de força. God has created a woman to be a life giver. Deus criou a mulher para ser uma pessoa que dá vida. Your husband can be in depression. O seu marido pode estar em depressão, He can be unmotivated. ele pode estar desmotivado, He can be negative and ele discouraged. pode estar negativo, até He descorajado, can lose his job. ele pode ter perdido seu emprego, You can lose your company. ele pode ter perdido sua You empresa, can be facing bankruptcy. ele pode estar sem dinheiro nenhum, Everything around e you tudo ao seu redor can seem to be disaster. pode estar um desastre. But a woman Mas uma mulher has the ability tem a in habilidade, that circumstance nessa to circunstância, speak life, de falar vida, e criar bring vida, life, de criar to vida, begin de producing produzir life vida within the circumstance. nessas From circunstâncias, her tenderness, da sua from the softness of who she is, do seu coração, do que vem do interior dela, not from her aggression, não do que é a parte forte dela, da not sua from her dureza, force, não da sua força, but from her sensitivity. mas da parte sensível do We seu are coração. life creators. Nós somos aquelas que cria vida. Within the bone marrow, Dentro do osso, this also isso aqui também has within it existe it is the, oh, what's the word? I forgot. It's what fights disease. é o que luta contra a doença. And as Anticorpos. women within our homes, E isso dentro das nossas casas, through the enemy's entrance, any way he tries, quando o inimigo tenta entrar de qualquer maneira que ele faz, que ele tenta, we have the ability in the immune system nós temos esse sistema que cria essa imunidade to put up a guard para criar essa guarda, essa and proteção, say, enemy, you are not e bringing dizer, this inimigo, você não vai entrar nesse lugar, into our relationship. você não vai entrar no nosso You relacionamento, are not bringing this into our você não vai trazer family. isso para nossa família, Because I was created out of bone. porque eu fui criado do osso, And within my softness, e dentro da minha moleza, dentro de within my mim, tenderness, eu não sei como é que eu falo isso, within my kindness, dentro da minha bondade, da minha sensibilidade, yeah, within my sensitivity, dentro da minha sensibilidade, I am going to protect eu vou proteger our o relationship nosso relacionamento from any disease de or qualquer harm tipo de doença that would want to come in and destroy que it. quer entrar e destruir. But ladies, if we don't understand Mas mulheres, se nós não entendemos who we are, quem nós somos, we will begin living nós vamos começar a viver with who we aren't, como nós não somos, como quem nós não somos. which means Que o que significa I also have the power que eu também tenho o poder to be a life taker de ser uma mulher que toma a vida and not a life e creator. não aquela que cria a vida. So the word says Então a palavra diz that I could become que eu posso me tornar rottenness in his o bone. câncer em seus ossos. Now, how is it that this can happen? Então, como que isso pode acontecer? You know, when I think of something that is rotten, Então, quando eu penso em algo que é cancerígeno, que tem câncer, I get a funny picture. é uma figura muito engraçada. I picture my refrigerator. Eu imagino
minha geladeira. I'm sorry, but sometimes I don't get my refrigerator cleaned out when I need Mas o que to. acontece é, às vezes eu não troco a comida de dentro da minha geladeira, ela fica lá. And maybe I cooked bright orange carrots E às vezes eu cozinho aquelas cenouras bonitas, filled with vitamins, cheias de vitaminas, beautiful with color, cheias de cor, seasoned with butter. com tempero. And they were delicious and nutritious. E elas estavam muito gostosas. And I had some left over. E eu tinha a sobra, né? So I put them in a container, E eu coloquei isso num Tupperware. and days go E by, os dias passaram, sometimes weeks go by, às vezes semanas passaram. and that container gets pushed to the back of the shelf. E esse Tupperware vai indo pro fundo da geladeira. And I forget that it's there. E eu esqueço que ele tá lá. So when I take it out, Então quando eu pego ele de volta, I open it up. eu abro ele. What used to be bright O que orange era aquele laranja bonito, is now green agora é verde and furry e cheio de fungo and smelly. e cheira mal. It isn't what it used to be. Não é o que antes era, né? Why? Por quê? Because bacteria Porque a bactéria was allowed to grow over time. A bactéria cresceu com o decorrer do tempo. And that bacteria E essa bactéria multiplied, se multiplicou. and it distorted and changed E ela deteriorou, ela consumiu aquilo que ele era. the value and the O nutrients valor e os nutrientes que estavam na cenoura. that were in those beautiful orange Que carrots. são aquelas cenouras muito bonitas. That's exactly what you can do É exatamente o que você pode to fazer the man that you live with. com o homem que você vive. He's a good man, Ele é um bom homem. but if you keep investing bacteria, Mas se você mantém investindo bactérias, deixando a bactéria crescer, negativity, a negatividade, criticism, o criticar, put downs, você colocar ele para baixo, rejection, rejeição. if you continue to invest this in him, Se você continua investindo esse tipo de coisa nele, it will begin changing him. isso vai começar a transformá-lo. And it will turn him into somebody he is not. E vai transformar ele em uma pessoa que ele não é. So we have a choice. Então nós temos uma escolha. What kind of wife do I want Que to tipo be? de esposa eu quero ser? Do I want to be this kind of wife Eu quero ser esse tipo de esposa that I then que eu become his crown, me torno em sua coroa. meaning everywhere I go, Significa que qualquer lugar que eu vá, you not only see Devi, você não só vê a Dev, through Devi, mas pela Dev you see Larry. você vê o Larry. And you know, I've never met Larry, Às vezes você nunca conheceu o Larry, but I've met Devi, mas eu conheci a Dev. and I really want to know her husband. E eu realmente quero conhecer o seu esposo. Why? Por quê? Because Porque I am reflecting eu estou refletindo his glory. a sua glória. I have chosen Eu escolhi to become his crown. se tornar a sua coroa. What kind of choice do you have Que today? tipo de escolha você tem hoje? So I want you to look at Proverbs 19. Provérbios 19. Proverbs 19, verse 13 Provérbios 19, versículo 13. says, a wife's quarreling is like a continuing dripping rain. A esposa briguenta é como uma goteira constante. Now, a woman who argues or is contentious, Agora, uma esposa que é briguenta, let me show you a few other scriptures. deixa eu te mostrar algumas outras passagens bíblicas. It is better to live in the corner of a housetop É melhor viver num canto sobre o telhado than in the house shared with a quarrelsome wife. do que repartir a casa com uma mulher briguenta. In fact, A verdade é Philippians que 2:14. Filipenses 2,14, Say this with me. diga isso comigo. Philippians 2:14. Filipenses 2,14. Do everything Faça tudo without arguing, sem eu não sei como é que é a passagem de cabeça. arguing Sem o argumentar, or complaining. sem reclamar.
Do everything Faça tudo without arguing sem reclamar or complaining. ou sem queixas e sem discussões. Yeah. No, not 1 through 30. No. No, it's wrong. The passage is wrong. That's the verse. Okay. But, Is it? yeah. Okay. It's Philippians 2:14. Filipenses 2:14. Yeah, 2:14. Do everything without complaining or arguing. Faça tudo sem discussões, sem reclamação. Now here's there is a word in English called contentious. It means argumentative. Tem uma palavra em inglês contenciosa, traduzida para o And a português. contentious woman removes peace in a E é relationship. uma mulher contenciosa, ela retira a paz do seu lar. And what this word contentious or argumentative means Essa palavra contenciosa, briguenta, significa that you are always trying to prove your point. que você está sempre tentando provar o seu ponto, a sua decisão, To make your husband wrong. para fazer do seu esposo errado. It can be small things. Pode ser coisas pequenas. He can turn right Ele pode tornar o errado, o certo, when he's driving. quando ele tá dirigindo. And you can say, why are you turning right? E você olha para ele e fala: por que você está virando para a direita? Because this is a shorter way to go to the church. É porque ele diz, porque é um caminho mais curto para ir para a igreja. No, it isn't. It is not a shorter way to go E to the você olha para ele e church. diz: não é não. Por que você está virando How aqui para a long has it direita? been since you've looked at a map? Faz quanto tempo que você olhou para um mapa já? I drive gente? to the church all the time. Eu dirijo para a igreja todo o tempo. And if you go this way, you're going the longest way. E se você está indo por esse caminho, você está indo para o And caminho mais longo. you keep arguing. E você continua No, argumentando. baby. Não, amor. This is a way you've never been. Você nunca foi desse jeito. It's a shortcut. No, it isn't. Você nunca foi nessa direção. É um I am caminho going mais to longo. prove to you Eu vou te provar that if you go this way, it's going to take longer. que se você virar à direita, você vai estar indo Because para o caminho I mais know the longo. right way to Porque go. eu conheço o caminho certo, eu It sei o can be caminho certo. things that don't matter. Pode ser coisas que não importam. But when our spirit Mas quando o nosso espírito is always trying to prove our está point, sempre tentando provar o nosso ponto, prove that I'm right. provar que você está certa, Well, guess what? então adivinha? If I try to prove that I'm right, Eu fico tentando provar que eu estou certa, I'm also trying to prove that he's wrong. então eu estou provando que ele está errado. Well, how does that make him feel? Então, como que isso faz que If ele we're se sinta? always trying to make somebody Se eu, else be wrong, se eu sempre estou tentando fazer dessa pessoa errada, why don't we think, instead of being wrong, rottenness in his porque bone, nós paramos de pensar como o câncer dos ossos? let him be right? Vamos deixar que ele esteja certo. Because the truth is, it doesn't really matter. Porque a verdade é que isso não importa. Let him go his way. Deixe ele no seu caminho. Okay, maybe it's a way I've never tried before. Beleza, talvez seja um caminho que eu nunca fui antes. We'll find out if it's shorter or longer. It really doesn't Vamos matter. descobrir se é um caminho mesmo que se deu certo, mas a gente So descobre in juntos. that moment, Então nesse momento, you have a choice. você tem uma You have escolha. a choice to choose life Você tem a escolha de escolher a or vida to choose death. ou escolher a You morte. could end up in a fight Você pode acabar numa briga, where you're angry with each other. vocês estão bravos um com o You don't want to outro, speak the rest of the night. você não quer conversar pelo resto da You noite, don't want to get in bed and make love vocês não querem deitar na cama, because you are arguing to prove your point. porque vocês estão argumentando, tentando provar o The seu word ponto. says A palavra diz, in Proverbs 19:13, Provérbios 19:13, an arguing wife a esposa briguenta is like a dripping faucet. é como uma goteira constante. Have you ever had a dripping faucet? Você já teve uma goteira que não parava nunca? After a while, it drives you crazy, doesn't it? Depois de um tempo isso te deixa louco, não? And what do? E o que você faz? You get up from where you are Você se levanta do lugar onde você está and you go to that sink e você vai para essa pia and you turn the nozzle e hard você fecha a torneira bem forte to turn it off. para desligar, para fechar. And when we as women, E quando nós, como mulheres, as wives, como esposas, are always arguing with our husbands, estamos sempre argumentando com nossos esposos, after a while, depois de um tempo, he turns you off. ele te desliga. That's why É por isso you want to say, he never listens to me. que você diz, ele nunca me escuta. You're right.
Você tem razão. He stopped listening to you a long time Ele ago. deixou de escutar você faz um tempinho já. Because you're like a dripping faucet. Você é como uma goteira. And if you don't turn yourself off, Que se você não fechar a sua própria He's gonna turn torneira, you off. ele vai te fechar. and then when you have something important to say, Então nós temos algo muito importante para falar. He's not going to hear you either. E quando nós temos algo importante para falar, ele não vai nos ouvir. Let's continue and see what else the word says about this. Vamos continuar, vamos ver o que a palavra continua falando sobre Proverbs isso. 21:9. Provérbios 20 It is. Provérbios 21:9. Can you read it? Melhor viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. It's better to live on the corner of a housetop É melhor viver num canto sobre o telhado than with a wife who argues. do que com uma esposa que é briguenta. Meu Deus. Meu Deus. 21:19. 21:19, perdão. It is better to live in a desert land Melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta. than with a wife who argues. Briguenta e amargurada. So wait a minute. Então, espere um minuto. The word says A palavra diz: that if I'm constantly arguing se eu estou constantemente argumentando, with my awesome husband, brigando com meu esposo maravilhoso, he's going to shut me off. ele vai me desligar, He's going to separate emotionally. ele vai se separar de mim emocionalmente, He's going to stop listening to ele me. vai parar de me escutar And his heart is going to distance itself e seu from me. coração vai se distanciar do meu. Maybe your husband hasn't moved his bed to the rooftop of your house. Talvez seu esposo ainda não levou a cama dele lá para cima do telhado, But maybe his heart, mas talvez seu coração, you feel like it's distant. você já sente que eles estão distantes And you haven't totally understood why. e você ainda não compreende o porquê. So what does a desert land Então, o que o deserto and a rooftop e o telhado have in common? tem parecido? Because these are the two analogies that the scripture Porque uses. essas são as duas analogias que a escritura usa, Here's what they have in common. e é isso que eles têm em comum. Neither one of them are natural places to live. Nenhum deles é um lugar natural de se viver. We have an ability, ladies, Nós temos o poder to cause a wonderful man de causar que um homem maravilhoso, to begin moving to places he wouldn't have gone para to. que ele se vá até lugares que ele não era para ele ir. Now you can live for a while on a rooftop, Você pode viver por um tempo nesse telhado, and you can live for a while in a desert. e você também pode viver por um tempo no deserto. But neither of those places sustain life for very long. Mas nenhum desses lugares mantém a vida de um homem. And if we don't change the way, the atmosphere that we E se create, nós não transformarmos a atmosfera do nosso lar, the way we communicate, o jeito que nós nos comunicamos, we have the ability to push him to places he wouldn't go. nós temos a habilidade de empurrar o nosso esposo para lugares que ele não devia ir. And the life that God had created for him E a vida que Deus criou para ele can't be sustained. não pode ser sustentada. In other words, he will never be fulfilled Ou seja, ele nunca cumprirá o seu chamado. in God's plan for him E o chamado de Deus para ele, if I continue to be se eu continuar contentious. sendo essa mulher briguenta. And so this is a choice that you and I have to make. Então essa é uma escolha que eu e você temos que tomar. And it has nothing to do with him. E não tem nada a ver com ele. You've been blaming him Você tem culpado ele and nagging at him e falando para ele and pushing him. e empurrando, Why are you so distant? cutucando. Por que você tem que Why estar are tão you so distante? shut Por down? que você está por que você não It conversa feels comigo? like you never listen to me. Parece que você também nunca me escuta. And he just gets farther E ele simplesmente vai and farther away ficando mais longe, because you get more and more aggressive. porque você começa a ficar mais e mais agressiva. Let's continue to see what the word says. Vamos continuar vendo o que a palavra diz. Proverbs 27:15. Provérbios 27:15. A continuing dripping on a rainy day A esposa briguenta é como gotejar and an arguing wife are alike. gotejar constante de um dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento. To stop her is like trying to stop the wind. Parar essa mulher briguenta é como parar um vento.
I want to ask you a question. Eu quero te perguntar, fazer uma pergunta para Have você. you been in a verbal fight with your husband? Você já teve uma briga verbal com seu esposo? And I mean, he just kept saying, stop. E ele simplesmente dizia, pare, Stop, honey, stop. para, It's enough. por favor, I am not chega, stopping chega. E você continuava. because I have a point to make. E você falava, eu tenho um ponto And para I want fazer, you to tenho listen. algo que Honey, quero que você me please. escute. E ele dizia, No, let's talk about. No, Amor, para. I'm not. How many of you have ever had quantos de this vocês kind? já tiveram Let me um tipo see de your briga hands. dessas? Deixa eu ver suas No, I am mãos. not stopping. You've got to hear me right now. Você dizia que você tem que me escutar. You need to understand what the children are doing. Você tem que entender o que as crianças estão Honey, fazendo. please. Let's talk Diz, about no. Amor, espera. No. Não. And it says to stop a contentious woman E a palavra diz, parar uma mulher briguenta. is like trying to hold oil É como tentar segurar o óleo in your hands. em suas mãos. It's impossible. É impossível. I can't hold it in my Eu não hand. consigo segurar o óleo na minha You mão. cannot stop. Você não consegue He segurá-lo. cannot stop you, ladies. Você não consegue, ele não You- consegue te parar. You cannot stop wind with your hands. Você não consegue parar o vento com as suas mãos It's também. impossible. É impossível. Your pastor can't O seu stop pastor you. não pode te parar. Your mother can't stop A sua you. mãe não pode te Your parar. husband can't O stop seu you. esposo não pode te parar. So who's going to Então stop quem you? vai parar você? You have a choice to make. Você tem uma escolha para fazer. There's only one person Só tem uma pessoa que who pode can te parar, stop you. que pode te deter, que pode te You. segurar. Você. You. Você. You're the only one Você é a única who can stop yourself. que pode parar você mesma. My husband and I had a lot of success Meu esposo e eu, nós temos muito sucesso in our ministry no nosso ministério, and in our life. em nossas vidas. And we hit a wall. E nós chegamos até um momento que nós chegamos a uma parede. And we went through a trauma A gente passou por um trauma, por um In our momento muito first difícil. ministry. No nosso primeiro ministério, and in our first church. em nossa primeira igreja. I wanted to tell him all the things he did wrong. Eu queria falar para ele todas as coisas que ele tinha feito de errado. I had a long list. Eu tinha uma lista bem longa. He went into depression Ele começou a ficar depressivo, because he felt like a failure. porque ele se sentia como um fracasso. And in some senses, he did fail. E um senso da palavra, sim, ele até fracassou em Well, there algumas were áreas. other people who did him wrong, Mas teve algumas pessoas que fizeram muito mal a ele. but he also handled it wrongly. E ele acabou lidando com isso de forma errada. And I had all the ways that he could have done it better. E eu tinha todas as maneiras que ele podia ter feito isso de uma maneira melhor. But I was faced with a choice. Mas eu tomei uma decisão. Do I crown him Eu posso colocar uma coroa, posso ser a coroa para ele, or ou do I feed bacteria ou in his eu bones? dou alimento para essas bactérias crescerem. Because calling out all of his weaknesses Porque para eu falar sobre todas essas fraquezas when suas, he's already down quando ele já está para baixo, is not going to lift him up não and vai ajudar motivate. ele a subir, a se levantar. When your husbands are down, Quando seus esposos estão para baixo, you have the power você tem o poder to lift them up. para colocá-los de pé. When they are discouraged, Quando eles estão descorajados, when they feel hopeless, quando eles não têm ajuda, you quando have the power você tem o to poder give them hope. de dar a esperança. My husband was in depression for 4 years. Meu esposo ficou em depressão por 4 anos. When you live with a man who's in depression for 4 years, Quando você vive com um homem que está em depressão por 4 they are anos, emotionally distant from you. eles são emocionalmente distantes de It is você. not the time Não é o tempo to think about my de needs, pensar nas suas necessidades, because his needs were greater than mine. porque as suas necessidades eram maiores que as It was minhas. the time for me to invest Era o in momento de eu him, investir nele, to build him up, de eu construir to ele, talk to him about his greatness, falar com ele sobre a sua grandeza, as suas his forças, possibilities, as possibilidades, his godliness, a sua maneira de ser em the Deus, calling and anointing of God o in seu his chamado e a life, sua unção em Deus, his intelligence. a sua It inteligência. is the time to believe in É o him, momento de acreditar his
nele. It is not the time to criticize him. Não é o momento de criticar. It is not the time to argue with Não é o him. momento de argumentar. It is the time to be for him É o momento de estar para ele, what he cannot be for himself. quando ele não pode estar para si mesmo. God has assigned you women Deus te dado a and tarefa, has empowered you tem te dado o to poder be a crown to your de ser husband's uma head. coroa para o seu And esposo. many of us E today muitos de nós, can choose to, oh, I almost fell, eu quase caí, can choose to reposition escolher e nos ourselves. colocarmos no lugar We've certo. been standing in the place of the accuser. Nós temos ficado, muitas vezes nós temos ficado no lugar do acusador. And God wants us to E Deus reposition quer que nós nos ourselves coloquemos no lugar certo, to the place of the encourager. no lugar da encorajadora, Amen. To build him up, aquela que o ajuda a to be levantar, the life giver, aquela que dá vida, not the life taker. não aquela que toma a In the vida. name of Jesus. No nome de Jesus. When we control ourselves, Quando nós nos controlamos, and in the next session, na próxima sessão, I'm going to teach you how to build. eu quero te conversar com vocês sobre como But construir. right now, I want to stop Mas nesse momento eu quero parar, because I believe we need some confession. porque eu acredito que nós precisamos de um pouco de I believe we confissão. need some repentance. Eu creio que nós precisamos de arrependimento. Because 1 Peter says Que 1 Pedro diz that if we confess que se our nós faults, confessarmos nossos pecados, our slips, os nossos erros, our gaps os nossos buracos, to one another, para uns aos outros, and we pray for one e nós another, orarmos para the com uns aos scripture outros, says we will be healed. a palavra diz que nós seremos curadas. How many of us need to be healed Quantas de nós today? precisamos ser curadas hoje? Healed of negativity, Curadas da negatividade, healed of complaining, curadas do reclamar, healed of arguing, da discussão. and say, I confess with my mouth. E diz, eu confesso com a minha boca, I have been a contentious woman, eu tenho sido uma mulher briguenta. and I want to lay that at the feet of E eu quero Jesus deixar isso nos today. pés de Jesus. And I want to walk E away, eu quero me distanciar and I want to disso. be a crown. Eu quero ser uma I coroa. want to build him Eu up. quero construir, quero I don't ajudar. want to destroy him. Não quero destruí-lo. I want to be a life giver, Eu quero ser uma que dá a not a vida, life taker. não aquela que toma a vida. And if you want to confess today Se você quiser confessar that hoje I have been an arguer que eu tenho sido uma briguenta and a complainer, e uma que reclama, always complaining, uma que sempre we don't reclama. have enough money, A gente não tem dinheiro, we don't have enough time, a gente não tem tempo, you don't give me enough attention, você não me dá atenção, you don't spend time with the children, você não passa tempo com nossos always filhos, complaining, sempre reclamando, never satisfied, nunca satisfeita, never happy with the nunca situation. feliz, alegre com a I situação. want you to stand where you are Eu quero and que você come fique here, de pé e comigo e venha até a frente, because we're going to confess our que sin nós vamos today, confessar os nossos pecados, so it can be gone. para que isso possa In the ir. name of Jesus, No nome de Jesus. I will not be this kind of Eu woman não serei esse tipo de mulher. anymore. Não serei mais. I've been her in the past, Eu tenho sido ela no passado, but I'm creating a new mas eu estou future. criando um novo For futuro. me. Para mim, This is about you, isso é sobre você, because mulher. only you Porque é só você can change you. que pode te transformar. Only you Apenas você can make the choice for life. pode tomar uma decisão para a And sua not vida for death. e não para a morte. And I ask you today, E eu te peço hoje, what do you choose e o que você escolhe for you? para você? If you want to confess Se você quer confessar and you want to e pray, você quer orar and let us pray with e que you. nós oremos por você. I have been Eu tenho sido an arguing, uma mulher briguenta, complaining woman, uma mulher que discute, and I want to change. e eu quero mudar. I want you to stand where you are Eu quero que você fique de pé and be brave e seja forte and come right here with e venha me. até a frente comigo. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Sai Em do nome seu de lugar. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Glória a Deus. Deus. Muito obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Come. Venha, come. venha. Venha até. Come. Tem o meio aqui também, pessoal. Deixa o meio Venha aqui. vazio no meio. Venha, come. Keep coming. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Can you imagine what will happen Você pode imaginar o que vai acontecer if our words change se o nosso mundo mudar from negative to positive, do negativo para o positivo, from complaining to do encouraging? reclamar para o encorajar? It will transform. Vai transformar. Transform you first. Isso vai transformar você por dentro Transform antes, your husband. transformar o seu marido, Transform your home. transformar a sua There casa, will be a restoration of peace. seja uma restauração da paz. Fear will be gone O medo sairá in the name of Jesus. em nome de Jesus. And we will obey E nós vamos obedecer. Philippians 2:14. Filipenses I will 2:14. do everything Eu farei tudo without complaining sem reclamar and without e arguing. sem discussão. In the name of Jesus. No nome de Jesus. I want you to open your hands Eu quero que você abra suas mãos and desse begin jeito talking to e Jesus. comece a falar com Jesus. Jesus, forgive me. Senhor, me perdoe. Forgive me. Me perdoe, I Senhor. didn't understand. Eu não entendi. Eu não And I'm not entendi. going to blame my husband any longer. E eu não vou culpar o meu esposo. I don't want to destroy him. Eu não quero destruí-lo. I want to crown him. Eu quero ser como uma coroa. I want to bring glory to Eu quero him. eu quero dar glória I a want to ele. bring honor to him. Eu quero ser uma honra à With vida my dele. words, Com as minhas with my palavras, com as minhas actions, ações, with the environment that I create. com o ambiente que eu crio. In the name of No nome de Jesus, Jesus. I will confess to him. Eu confessarei. I will apologize to Eu him. pedirei perdão. I will repent to Eu me him. arrependerei. Because I take Porque responsibility. eu tomo a I responsabilidade. don't want to be this kind of Eu não quero person. ser esse tipo de pessoa. Holy Spirit, Espírito Santo, bear the fruit traga o fruto of self-control do controle próprio in my life. na minha vida. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Now, if you pray in the Spirit Agora, se você ora no and Espírito you have a spiritual language, e você tem uma língua, I want you to fala em línguas. I want you to begin praying in your spiritual Eu quero que você language. comece a falar em línguas nesse momento. Ladies Mulheres, who are seated, que você está sentada. I'm assuming Eu assumo que that you are presumo women who are que encouragers. vocês são mulheres encorajadoras. You are life givers. Vocês são aquelas que dão vida. And the word says E a palavra diz that if you pray que se você for orar those who have confessed por their essas que têm faults, confessado os seus pecados, they will be healed. elas serão curadas. Will you begin praying in your seats? Começa a orar no seu lugar. Let me hear your voices of prayer. Deixe eu escutar a sua voz de oração. Raise your voices of prayer. Levante a sua voz de oração. Because your prayers Porque a sua are oração bringing healing trará cura to these women. a essas Em mulheres. nome de Jesus. No nome de Jesus. Holy Spirit, Espírito you Santo, can do in a moment of o time que você pode fazer no momento, what we can't do in our o lifetime. que nós não podemos fazer We na nossa vida surrender our inteira. life to Nós you. nos rendemos. We submit our will to Nós rendemos you. nossas vontades. And we choose to be a E servant nós escolhemos ser uma serva and to live with e viver sacrifice com sacrifício. in the name of No Jesus. nome de Jesus. Jesus, Jesus, I want to be a life giver eu quero ser aquela que dá a vida. in the name of Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus.